Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que passaram o final de semana? Espero que tenha sido um final de semana abençoado e também já peço a Deus que nos dê aí uma semana produtiva e que seja muito abençoada. Então, meus amigos, eu passei o final de semana dando uma olhada nas redes, dando uma olhada no que estava rolando ali em relação àquela polêmica que teve com o Daniel Silveira, deputado federal Daniel Silveira, que foi preso pelo Alexandre de Moraes e depois teve a sua prisão referendada pelos outros 10 ministros. E eu vi uma coisa muito, muito triste, muito chata, que foi pessoas de direita criticando o presidente Bolsonaro por não estar vindo a público fazer uma defesa enfática do Daniel Silveira. Meus amigos, eu quero falar sobre isso, mas antes eu peço a você que ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva aí, clique no botão inscrever-se. Depois que você estiver inscrito, clique também lá no sininho das notificações para que você seja notificado de outros vídeos que eu venha postar aqui no canal. E também não esqueça de deixar o seu like. Então, meus amigos, aí eu vi muitas pessoas de direita, pessoas que se dizem de direita, criticando o presidente Jair Bolsonaro por não ter vindo a público defender o deputado Daniel Silveira. Aí eu pergunto para vocês, eu pergunto inclusive ao Fernando Melo, que eu vi fazendo críticas muito fortes ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo inclusive que o presidente Jair Bolsonaro foi a pior decepção que ele teve na política. E eu pergunto a vocês que pensam como o Fernando Melo, o que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter feito em relação a esse caso que viesse beneficiar o país? Você acha mesmo que o presidente Jair Bolsonaro teria algum sucesso numa defesa ao deputado federal Daniel Silveira? O deputado federal Daniel Silveira, ele faz parte do Legislativo. Ele teve aquele entrevero com o Judiciário. E o Alexandre de Moraes, usando de toda arbitrariedade, de toda forma de ilegalidade, ele mandou prender o deputado. E aquilo ali já foi, na verdade, uma provocação às pessoas de direita, passando uma mensagem clara de que o STF vai mandar prender, independentemente se a prisão vai ser legal ou não. E aí você vai recorrer a quem? Como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. E você vai recorrer a quem se o STF mandar prender você de forma ilegal? Você vai recorrer em primeira instância? Você vai ter que recorrer ao próprio STF. E o que você acha que vai acontecer? O que você acha se o presidente Jair Bolsonaro tivesse esbravejado contra os ministros do STF? Apesar de nós sabermos a índole de todos os 11 lá, que confirmaram a prisão ilegal e inconstitucional do Daniel Silveira, todos nós sabemos o contorcionismo e o malabarismo que eles fizeram com a nossa Constituição, com as leis vigentes no nosso país. Sabemos disso, agiram de forma totalmente ilegal, não precisa ser nenhum jurista para saber disso, basta você saber ler, e você lê a Constituição Federal, que você vai saber que o Supremo agiu de forma ilegal e inconstitucional, porque eles são corporativistas. O Alexandre de Moraes, naquela ânsia maluca de provar que ele é sim um ditador, ele fez a caca, e depois que ele fez a caca, os 11 ministros, num ato corporativista, totalmente corporativista, então referendaram a decisão do ditador, o careca lá, o Alexandre de Moraes. Mas, se o presidente Jair Bolsonaro viesse falando lá em artigo 142, em falar em botar forças armadas nas ruas, primeiro que ele não ia fazer isso. O presidente Jair Bolsonaro não vai fazer isso. Falam que ele é um ditador, mas ditador eram aqueles que passaram antes dele, tipo Lula e Dilma, que viviam falando em regulamentar a mídia, por exemplo, né? Calar a nossa voz. Desde aquela época eles já vinham falando nisso. Eles se arrependem, tem declaração do Lula e do Zé Dirceu, inclusive, dizendo se arrependem de não ter feito a regulação da mídia, ou seja, calar a nossa voz, mas chamam o presidente Jair Bolsonaro de ditador. E o que você acha que a mídia estaria falando no mundo inteiro se o presidente Jair Bolsonaro tivesse vindo esbravejar contra
os ministros do Supremo Federal aqui do Brasil. O que vocês acham que estaria rolando na mídia no mundo inteiro se o presidente tivesse feito isso contra a Suprema Corte, que na minha opinião não tem nada de supremo. Ali eles são supremos só no nome, mas são uns ditadores que eram para estar ali para proteger a nossa Constituição, para guardar a nossa Constituição, nossa lei maior, e eles rasgam a Constituição todos os dias e tomam medidas arbitrárias, autoritárias e ditatoriais. Então, meus amigos, não tinha como o presidente fazer nada, então o presidente silenciou em relação a esse assunto, ele se manteve em silêncio, acertadamente, na minha opinião, acertadamente, porque a grande mídia estava ali de prontidão para dar o bote. Porque tudo o que o presidente falasse, eles iam distorcer, como nós já vimos, como eles fazem, costumeiramente eles fazem isso. Tudo que o presidente fala, eles distorcem, e tudo que o presidente fala está errado. E o presidente ficou calado, muitos da imprensa fizeram uma provocação, criticando esse silêncio do presidente, dizendo que ele tinha abandonado o seu soldado no campo de batalha, para ver se o presidente caía na armadilha e viesse falar um A contra o Supremo Tribunal Federal. Eu sei o que o presidente Jair Bolsonaro está pensando em relação a tudo isso. Todos nós sabemos, não precisa ele falar. Nós sabemos que ele está contra essa atitude absurda do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos disso. Mas o presidente, de forma acertada, ele se manteve em silêncio em relação a esse caso. E Fernando Melo e vocês que se dizem de direita, que estão criticando o presidente Jair Bolsonaro, se vocês acham que ele está errado, o que vocês sugerem que ele deveria ter feito? Ele fazer bravatas? Pode fazer. Mas e aí, as consequências? Elas seriam benéficas para o país? Elas ajudariam? O Brasil vinha começando a entrar numa governabilidade, numa harmonia entre os poderes, pelo menos entre o legislativo e o executivo, né? E aí, vocês acham que isso ia ajudar? Vocês iam inflamar mais ainda o ânimo. Vocês viram como é que foi a votação contra o Daniel Silveira lá na Câmara? 364 votos. Não contra o Daniel Silveira, mas a favor das medidas autoritárias, das decisões autoritárias do Alexandre de Moraes e dos outros 10 ministros do STF. E o que vocês acham que o Legislativo ia fazer? Ia apoiar o presidente? Vocês viram o que eles fizeram com o Daniel Silveira? Vocês acham mesmo que se o presidente tivesse seguido a mesma linha do Daniel Silveira, vocês acham que ele teria apoio no Congresso Nacional? Nós estamos vendo agora o Arthur Lira com a maior boa vontade, o Pacheco lá no Senado também, com a boa vontade em relação ao presidente governar, fazer pelo menos aquilo, o básico que ele conseguir fazer, porque ele não vai conseguir fazer tudo, isso é impensado, acreditar que o presidente vai conseguir fazer tudo o que nós queremos, porque isso é a longo prazo, é a médio e longo prazo que isso vai acontecer, principalmente quando nós mudarmos o nosso Congresso, quando nas próximas eleições elegermos pessoas mais comprometidas com o nosso país e não com os próprios bolsos e com os próprios interesses, e principalmente quando o Supremo Tribunal Federal estiver sendo aposentado, aqueles ministros mais antigos ali, e for renovando essa composição que está lá no STF, quando for renovado isso daí, quando nós tivermos uma nova composição com outras ideias de pessoas que não sejam militantes da extrema esquerda, que só pensam em destruir o nosso país. E, na verdade, o pessoal da extrema esquerda mostrou muito claramente naquela votação lá, onde confirmaram as decisões absurdas do STF, eles mostraram claramente que a vontade da extrema esquerda é fazer como eles sempre fizeram, tentar destruir o país, tentar destruir a economia do país, e depois que tiver destruído, quando for o ano que vem, 2022, as eleições, eles jogarem os números na mesa e dizerem que o presidente causou desemprego, causou milhões de desemprego, o presidente destruiu a economia e etc, e vão esquecer que houve uma pandemia durante todo esse período. Então é isso que é o objetivo da extrema esquerda. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles fizeram aquela baderna, aquela algazarra com os antifas, com os black blocs, com os Black Lives Matter, e aí vocês viram o que aconteceu. Juntaram ali com aquela apuração de votos pelo correio,
maciço, como nunca tinha havido antes, vários indícios de fraudes nas eleições. Mas qual foi o resultado? O presidente Trump fora do poder, e agora nós temos um esquerdista com uma vice de extrema esquerda. Caso o Joe Biden morra, por exemplo, que ele já é um senhor de idade, quem terminaria o mandato nos Estados Unidos seria Kamala Harris, que é uma mulher da extrema esquerda. Aí vocês já estão vendo que a maior potência mundial já está na mão da esquerda. Vocês imaginam o que essa gente fará o ano que vem aqui no Brasil? Como a própria Dilma disse, a Dilma falou naquela eleição contra o Aécio Neves naquela época, ela já dizia que fariam o diabo para vencer as eleições. E vocês sabem que eles são muito capazes disso porque primeiro que eles não acreditam em Deus, eles acreditam no diabo. Ou vocês já viram o Haddad e a Manuela Dávila voltando à missa depois das eleições? Não, eles vão à igreja quando na época da eleição, porque eles querem os nossos votos. Mas eles não acreditam em Deus, muito pelo contrário, eles são demoníacos, e eles querem ver o caos no nosso país. Essa é a extrema esquerda. Então, meus amigos, não vamos entrar nessa pilha de que o presidente Jair Bolsonaro abandonou o Daniel Silveira. Não. Acontece que ele não tinha elementos, ele não tinha força nenhuma, nem política, nem bélica, digamos assim, porque o que o presidente ia ter que fazer? Isso é impensável, isso não existe, isso não existe. Então, o presidente acertou, o presidente Jair Bolsonaro tem acertado muito, ele tem feito um governo ótimo. Se não fosse a pandemia, o Brasil estaria entre os melhores países economicamente falando. E ele não é um dos piores, não, economicamente falando, mesmo com a pandemia. O presidente vem, sim, administrando essa situação de uma forma muito boa, muito boa mesmo. Se for comparar com outros países aí, o Brasil, apesar da extrema esquerda ficar criticando, tentando jogar a culpa no presidente, dizer que ele é um obscurantista, um fascista e tudo mais, que ele não quer a vacina, mas o país, se for olhar proporcionalmente o número da população, já vacinou mais do que muitos países, e não tem vacina para comprar no mercado. Agora que começaram a se fabricar as vacinas, não tem. E nós vemos a hipocrisia da extrema esquerda dizendo que é o presidente que não quer vacinar. Eles não indicam aonde que tem a vacina para comprar. Porque o mundo inteiro está querendo comprar vacina, mas não tem. A pandemia é nova. As vacinas estão sendo feitas a toque de caixa. Eu não teria coragem, não tenho coragem de tomar uma vacina como essa, porque eu estaria sendo uma cobaia. Eu não vou tomar. Eu digo para vocês, afirmo, não vou tomar a vacina. E, enfim, a extrema esquerda é falácia, é hipocrisia, mentira, desonestidade intelectual. É tudo o que eles são, é tudo o que eles fazem para tentar destruir o país e tentar pegar o poder em 2022. E nós não podemos cair nessa armadilha e temos que ficar muito atentos em relação a isso. Tá bom, meus amigos? Eu desejo a vocês uma semana abençoada por Deus e voltamos logo mais com o próximo vídeo. Tchau!